Pronto, então vou começar então a segunda jornada clariciana. Agora eu vou contar um pouquinho da jornada, então, como que surgiu. Eu criei esse evento para comemorar o centenário da Clarice, no intuito de mais pessoas lerem a obra e se reunirem para conversar. A primeira jornada durou 4 dias e nós discutimos 7 contos. E desses 7 contos, eu tive essa ideia de apresentar o lado social dos contos, né? Todos relacionados à mulher, com protagonistas mulheres, mas enfatizando o social em Clarice Lispector, né? Então, essa segunda jornada eu fiz essa mesma proposta, só que eu diminuí para 2 dias e também divulguei assim para o maior número de pessoas, porque é esse o intuito, democratizar pessoas que nunca leram. Teve gente que falou assim, eu li um texto dela, não gostei, vai ser uma oportunidade de reler, de ouvir você falar dela, de também ouvir as pessoas que participam, porque eu quero muito que vocês participem, que vocês falem da experiência com o texto, se vocês gostaram ou não, as impressões de vocês, é muito importante isso, porque a gente troque bastante, porque é uma oportunidade, né, assim, ficar 2 horas conversando mesmo sobre o texto. Então, hoje, como o conto Obsessão ele é um pouquinho maior, né, e eu até me controlei para não colocar muitos slides, para não ficar muito longo, mas eu coloquei 2 contos hoje, né, e amanhã vamos falar de 3. Eu não pretendo esgotar assim, os contos, vocês vão ver que eu vou deixar ainda muita coisa para a gente conversar depois. Assim. O intuito é mesmo a gente abrir as possibilidades de interpretação também, eu trazer um pouco do meu olhar, trazer algumas considerações para vocês. Eu quis trazer essa citação, que é a própria Clarice contando sobre o seu primeiro texto, né? Como que ela fala que estava com 15 anos quando ela publicou o primeiro trabalho, apesar de que não se tem notícia desse texto, né? Mas eu quis trazer porque para a gente entender que a Clarice escritora, ela nasceu contista, né? E realmente a crítica celebra muito a Clarice contista. É claro que nós temos a Clarice jornalista, a Clarice romancista. Ela escreveu peça de teatro, tem gente que não conhece, mas ela escreveu ensaios também. Quando ela era estudante de direito, ela escreveu textos muito interessantes assim, sobre justiça, né? Então, eu percebo que o social ele está em Clarice desde o início, desde o primeiro conto, desde essa primeira experiência literária. E aí eu tento mostrar isso, né? Então, aqui é um relato dela. Ela fala, com 15 anos, eu estava com uma influência tremenda do Hermann Hesse. Escrevi um conto que não acabava nunca e que me torturava horrivelmente. Eu destruí. Então, eu escrevi outro conto que foi publicado. E aí, essa é uma nota do editor, ele colocou tal conto que teria saído na revista Vamos Ler, que ela falou que foi nessa revista, né? Não figura nas edições da revista correspondentes a tal época. Ao menos, não com a assinatura de Clarice Lispector. E aí ele fala isso, né? Porque Clarice também publicou com pseudônimo, ela publicou colunas femininas, ela, né, foi cronista. Então, assim, são várias Clarice, tem várias faces dessa escritora. A primeira história da escritora a aparecer naquele periódico seria Eu e Jimmy, em 10 de outubro de 1940. Então, Eu e Jimmy, nós estudamos na primeira jornada clariciana. Ele é bem semelhante à Obsessão, no sentido de que há também o triângulo amoroso, né? A personagem feminina que narra em primeira pessoa, encontro com 2 homens, mas foi publicado depois de O Triunfo. Então, O Triunfo, gente, ele é considerado o primeiro texto da Clarice que foi publicado que se tem notícia, assim, que se tem o registro, então tem até aqui, ó, a página do jornal, a data, o número, tudo certinho. Foi na revista Pan, não foi na Vamos Ler. Vamos Ler que saiu Eu e Dina, né? E eu trouxe o que a Nádia Batella Gottlieb, aqui na biografia da Clarice, ela comenta esses 2 contos, essa daqui.
É Clarice, uma vida que se conta. Aqui ela fala sobre o que vai capturar esse conto, porque ele é como se fosse uma fotografia de um dia, né? A Nádia coloca que ele traz o drama de uma mulher que se deu conta de que foi abandonada, né? É isso que ela fala. E aí eu ouso extrapolar. Eu acho que o conto ele fala que a temática que mais gritou quando eu li foi a questão do relacionamento abusivo, e o próprio título já nos leva a pensar sobre o triunfo. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês no final para a gente conversar um pouco sobre o que é esse triunfo. Eu tenho uma amiga que ela leu e falou: que triunfo? Em que ela triunfou? Porque no final ela ficou querendo que ele voltasse, né? Então vamos conversar também um pouco sobre isso, né? Mas sim, há essa questão da, da mulher abandonada, sim. E aí eu até lembrei que leitora de Ferrante, acho que deve ter aqui umas amantes da Ferrante aqui que lembraram de dias de abandono, né? E aí eu trouxe esse trecho aqui para falar um pouquinho sobre como que a Clarice vai contextualizando, como que a gente vai entrando, assim, esse narrador, porque é em terceira pessoa, né? Vai trazendo, ela vai tomando consciência do abandono. Então, lentamente, vem-lhe à cabeça a ideia de que sabe a razão do silêncio. Afasta-a, contudo, com obstinação. De repente, seus olhos crescem. Luísa acha-se sentada na cama, com um estremecimento por todo o corpo. Olha com os olhos, com a cabeça, com todos os nervos. A outra cama do aposento está vazia. Ai, caramba. Levanta o travesseiro verticalmente, encosta-se a ele, a cabeça inclinada, os olhos cerrados. É verdade, então. Rememora a tarde anterior e a noite, a atormentada e longa noite que se seguira e se prolongara até a madrugada. Ele foi embora, ontem à tarde. Levou consigo as malas que há 2 semanas apenas tinham vindo, festivas com letreiros de Paris, Milão. Levou também o criado que viera com eles. O silêncio da casa estava explicável. Ela estava só, desde a sua partida. Tinham brigado. Então, a Clarice contextualizou, assim, ela ambientou, acho que o início desse conto é perfeito, assim, para escritor iniciante, pensar em como ambientar, como colocar toda a atmosfera interna da personagem, tudo ali relacionado, né? Porque primeiro a luz vai entrando, amanhece, e aí essa luz vai, ela vai brigando com as sombras da casa, né? O quarto escuro, a sala escura, tem vários trechos que falam dessa atmosfera interior. E aí eu coloquei aqui, a linguagem do conto é muito simples, ele é muito Pri, claro. boa noite, desculpa te atrapalhar. Não, É que tu falou que a gente podia falar nossas opiniões, e tu tava lendo, e eu me atrasei um pouco, eu tava fazendo as coisas de casa e ouvindo. E aí eu me lembrei de Virginia Woolf. Eu comparo muito Virginia com Clarice. Até já cheguei a dizer que Clarice é a nossa Virginia Woolf, de certa forma, brasileira e recifense. Porque Clarice dizia que a cidade da vida dela era aqui, Recife. E aí, as duas têm fluxos de consciência muito fortes. Eu comecei a ler Clarice, eu comprei meu primeiro livro de Clarice Lispector, eu acho que eu tinha 10, 11 anos. E aí eu me apaixonei por ela de uma forma gigantesca, que eu lia todos os dias antes de dormir, eu lia 1 ou 2 contos dela, que comprei aquele livro de todos os contos. E o mundo que ela me introduziu foi gigantesco. Então, quando eu vi a jornada, eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso participar disso. É incrível.
que bom, seja bem-vinda. Então, esse conto, vou continuar, tá? Tem essa ambientação que vai entregar muito também do final, né? Como eu falei, a luz vai aparecendo. Sim, há essa questão dela estar imóvel, ela não sabe o que está acontecendo, só aos poucos que ela vai se dando conta de que eles brigaram e que realmente ele foi embora daquela vez. E aí, como é só um dia na vida da Luísa, né? A gente não sabe como que era esse relacionamento antes. O conto ele é muito aberto nesse sentido, porque nós vamos tomando assim, consciência de que era comum ele dizer que ia embora, né? Ela sentia, ela não tinha segurança no relacionamento, né? Por isso que era um relacionamento abusivo. E esse silêncio que é quando ele é o silêncio do abandono, né? E esse deslocamento dentro e fora, tanto fora, fisicamente fora, quanto o interior dela, né? O interior dela e as coisas. Tanto que nessa agonia dela, ela começa a fazer serviço doméstico. Então, ela vai fazer as coisas, ela vai lavar as coisas, ela vai se ocupar, né, de uma ansiedade e uma preocupação se ele vai voltar dessa vez, sabe? Então, assim, é bem angustiante. Na linguagem, a Clarice já nos coloca isso, né? E a gente percebe, então, que o estado de ser das coisas é rompido. Aconteceu alguma coisa e a gente vai entrando, assim, aos poucos, né? E fica o tempo inteiro repetindo a questão da solidão, que também aparece no segundo conto, no Obsessão, né? É sempre essa frase, ela estava só desde sua partida, né? Que foi do trecho que eu trouxe. Essa sensação de solidão e o silêncio reflete isso. Uma coisa interessante é que quando eu li, eu fiquei pensando que eu gostaria mais desse conto se ele fosse em primeira pessoa, como Obsessão, que nós temos ali o relato da Cristina, né? Aqui nós temos o narrador em terceira pessoa, ele sabe tudo, só que é só o que acontece naquele dia, né? Mas há sim ele explora bem os pormenores do que acontece ali, do que aconteceu. As experiências interiores, desculpa, eu mudei. Elas ficam bem evidentes, porque ela não sabe bem, então ela está nesse estado de meia consciência, ela está muito ansiosa, ela fica com calor e aí ela decide tomar banho, né, no tanque do quintal. Ela se dedica às tarefas domésticas, como que para aliviar as sensações, para se anestesiar desse abandono, né? E aí, por isso também que eu citei o Dias de Abandono da Ferrante, só que no caso de Dias de Abandono, a protagonista lá, ela não sabe ainda muito, não há uma comunicação muito bem do marido em relação a esse abandono. Aqui não, aqui no conto nós percebemos que ele sempre a ameaçava, né? De ir embora, e ele fala que ela o sufocava. Então, só um pouquinho da personagem Luísa. Desculpa te atrapalhar de novo. Deixa eu te Pode falar. perguntar, sabe dizer se isso tem a ver com o primeiro casamento dela? Não sei se primeiro, mas assim, um amigo meu que é muito fã dela estava me contando sobre a história. E depois que ela se separou, ela escreve A Paixão Segundo GH, que é um livro que eu comecei a ler, mas para você entender ele é muito difícil mesmo, assim. Eu senti muita dificuldade lendo, tanto que eu nem cheguei a terminar. Mas tu sabe dizer se isso é alguma inspiração dela com a relação com o marido, porque ele era... Eu esqueci, mas é uma coisa que viaja muito. Hoje em dia é difícil. Diplomata. Diplomata, isso. Não, Tem alguma coisa então, a ver? porque esse conto ela escreveu com 19 anos. Então, ela nem estava casada ainda. Esse foi o primeiro conto que ela publicou. Mas já tem muito do que ela vai explorar em outros contos. Tem bastante, sim, das temáticas que ela vai depois trabalhar um pouquinho melhor.
Tá certo, obrigada, Vici. Nada. Então, eu coloquei aqui, gente, coisas que eu tirei do próprio texto, tá? Que ela era calada, oprimida, humilhada por ele, né? E esse trecho também é do conto que ela fala, com ele aprender a tortura. E aqui, ela calada defronte dele. Ele, o intelectual fino e superior, vociferando, acusando-a, apontando-a com o dedo. E aquela sensação já experimentada das outras vezes em que brigavam. Se ele for embora, eu morro, eu morro. Ouvi ainda suas palavras. Então, esse já experimentada, né? Outras vezes. Então, eles brigavam muito, nós ficamos com essa sensação de que ele sempre ia embora e a tratava da mesma forma. E o que então é diferente dessa vez, né? Por que dessa vez é diferente? Por que o título do conto é o triunfo? Um pouquinho sobre Jorge, então, como ela vai se dar conta na Epifania, ele era um intelectual medíocre com a ambição de escrever um romance. E aí o que ele fala para ela é: você me prende, me aniquila. Guarde seu amor, dê-o a quem quiser, a quem não tiver o que fazer. Entende? Sim. Desde que a conheço, nada mais produzo. Sinto-me acorrentado a seus cuidados, a suas carícias, a seu zelo excessivo a você mesmo. Abomino-a. Pense bem, abomino-a eu. Essas explosões eram frequentes. Havia sempre a ameaça de sua partida. Então, eu foco aí no frequente, né? Então, ela era uma simples dona de casa e ele achava um absurdo o zelo dela, excessivo, a forma como ela o tratava. Ela parece que era muito leve, não tinha muita pretensão, e ele, ambicioso, a culpava por não conseguir escrever o romance, né? Então, desde que a conheço, nada mais produzo. Ele a culpava, então ela ficava pensando, se ele não consegue escrever o romance que ele tanto sonha, né, é por minha causa. Eu vou pular essa experiência do abandono, porque eu já falei, e aí eu vou trazer a água antes da epifania, porque a água aqui nesse conto é muito importante. As personagens de Clarice, elas são seres de água. A Olga de Sá, uma teórica que estudou muito Clarice, tem muitas coisas publicadas sobre Clarice, ela fala isso. Nós temos a Joana, já em Perto do Coração Selvagem, que o elemento água é muito importante na narrativa. A Lore, de Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, né? Então, ela decide ir mexer nos papéis do Jorge quando tem esse trecho aqui, que é: fixa os olhos numa marinha, em cores frescas. Nunca vira água com tal impressão de liquidez e mobilidade. Nem nunca notara o quadro. De repente, como um dardo ferindo agudo e profundo, ele foi embora. Não é mentira. Não, é mentira. Levanta-se. Então, ela viu uma representação ali, um quadro, né, de uma marinha, e foi aí, e aí tem a ver com água, foi aí que ela teve a ideia de mexer nos papéis do Jorge. E aí é quando acontece essa epifania, né? Tem esse trecho todo aqui que eu vou ler. Vou subir aqui, que eu não sei se isso aparece na fundo. Estou sentado. Esse aqui é o bilhete, tá, gente? Então ela procura lá para saber se ele havia deixado algum bilhete para ela, mas o que ela encontra é um bilhete escrito: estou sentado há 2 horas seguramente e não consegui ainda fixar a atenção. Mas, ao mesmo tempo, não a fixo em coisa alguma ao meu redor. Ela tem asas, mas em parte alguma pousa. Não consigo escrever. Não consigo escrever. Com estas palavras arranho uma chaga. Minha mediocridade está tão... Luísa interrompe a leitura. O que ela sempre sentira, vagamente apenas, mediocridade. Fica absorto. E eles sabiam, então, que impressão de fraqueza, de pusilanimidade naquele simples papel. Jorge, murmura debilmente, quisera não ter lido aquela confissão. Apoia-se à parede.
Então, o que acontece? Ela sabia que o Jorge era medíocre? Não, mas ela pressentia, né? Ela sentia que ele era. Só que ele a culpava o tempo inteiro. Eu não produzo por sua culpa, porque você que me enche de coisas, de carinhos, de amor. E aí ela encontra esse bilhete que ele confessa que é medíocre. E isso muda tudo, né? E só se deu por conta da água. A água vai aparecer aqui em 3 momentos. Então, o primeiro foi no quadro que ela visualizou. Aqui, quando ela, depois de ler o bilhete, ela chora, né? Então, silenciosamente chora. Chora até sentir-se laça. Vai até a pia e molha o rosto. Sensação de frescura. Desafogo. Está despertando. Anima-se. Trança os cabelos, prende-os para cima. Então, ela só lava o rosto e aí tudo isso já acontece. Esfrega o rosto com sabão até sentir a pele esticada, brilhante. Olha-se no espelho e parece uma colegial. Procura o batom, mas lembra-se a tempo de que não é mais necessário. Eu achei interessante ela colocar que não precisa mais batom, porque o batom é esse símbolo de poder, né, feminino, de beleza. E só a água é o suficiente. Ela lava o rosto e aí parece que ela renasce, né? A água como esse símbolo de renascimento, de purificação, de transformação. Então ela precisou se dar conta de quem ele era, chorar, lavar o rosto para poder toda essa transformação interna acontecer, né? Depois da epifania. E aí há várias epifanias aqui, eu trouxe outra em relação a como que as coisas, o estado das coisas vão se mudando, tudo vai se abrindo, né? E a claridade, como eu falei, a claridade de fora vai entrando. E aí aqui esse ambiente, essa ambientação que eu coloquei lá no início, que era muito importante a gente prestar atenção nessa ambientação para entender o estado interior da protagonista. Como que a Clarice vai construindo isso? A sala de jantar estava às escuras, úmida e abafada. Abre as janelas de uma vez e a claridade penetra num ímpeto. O ar novo entra rápido, toca em tudo. Acena a cortina clara. Parece que até o relógio bate mais vigorosamente. Luísa queda-se ligeiramente surpresa. Há tanto encanto nesse aposento alegre, nessas coisas de súbito aclaradas e revivecidas. Inclina-se pela janela. Na sombra dessas árvores em alameda, terminando lá ao longe na estrada vermelha de Bar. Na verdade, nada disso notara. Sempre vivera ali com ele. Ele era tudo, só ele existia. Ele tinha ido embora e as coisas não estavam de todo destituídas de encanto. Tinham vida própria. Então, vocês se lembram que era frequente, né, essa ameaça dele de ir embora, de terminar tudo. E aí, quando ele vai embora, ela jamais imaginou que tudo fosse ficar tão claro, que as árvores, que ela notaria coisas que ela não havia notado antes, como as árvores, as alamedas, e ela percebeu que as coisas continuavam a encantando, independente dele estar ali ou não, né? E aí, por isso que eu também ressaltei a questão da solidão, que aparece lá no início, só e abandonada, mas vem a água, né? E essa água com essa claridade que vai entrando no ambiente, vai fazendo com que ela se dê conta de que não, ela não vai morrer. Como ela falou assim, se ele for embora eu morro. Não, ela não morreu, ela continuou vivendo. Aqui é a terceira parte, a terceira vez, então, que que o elemento água vai aparecer para reforçar esse renascimento, e aqui ela se banha, né? Ela decide tomar banho. Gente, eu não estou lendo o chat, daqui a pouco eu leio. Olhou a torneira grande, jorrando água límpida. Sentia um calor. Subitamente surgiu-lhe uma ideia. Tirou a roupa, abriu a torneira até o fim. Foi só um minuto, eu tive que clicar aqui. E a água gelada correu-lhe pelo corpo, arrancando-lhe um grito de frio. Aquele banho improvisado fazia rir de prazer. De sua banheira abrangia uma vista maravilhosa, sob um céu já ardente.
Um momento ficou séria, imóvel. O romance inacabado, a confissão achada. Ficou absorta, uma ruga na testa e no canto dos lábios. A confissão. Mas a água escorria gelada sobre seu corpo e reclamava ruidosamente sua atenção. Então ela acabou esquecendo ali por conta da água, né? Um calor bom já circulava em suas veias. De repente teve um sorriso, um pensamento. Ele voltaria. Ele voltaria. Olhou em torno de si a manhã perfeita, respirando profundamente e sentindo quase com orgulho o coração bater cadenciado e cheio de vida. Um morno raio de sol envolveu-a. Riu. Ele voltaria, porque ela era a mais forte. Então, a água, de novo aí, gente, essa água que faz referência aos mistérios da vida, né? Essa questão da água reclamando a sua atenção. Achei muito linda essa imagem. E ela se banha, né? Ela toma banho ali no tanque. Também a água pode representar fertilidade, não só renascimento, transformação, mas é muito interessante como a Clarice usa isso. E aí eu deixo a pergunta para vocês, vou abrir um tempinho aqui para a gente discutir esse ponto e passar para obsessão. Então, o que seria o triunfo de Luísa? Posso falar? Pode. Então, na verdade, eu fiquei surpreso, quer dizer, a leitura ela tem uma dimensão muito subjetiva, né? Nós sabemos disso. Tem um teórico da história da leitura, chamado, historiador, assim como eu, Roger Chartier, e o Chartier vai dizer que a leitura ela é rebelde e vagabunda, né? Ou seja, ela vaga. Então, eu fiquei surpreso no posicionamento da sua amiga, que queria tentar entender onde estava o triunfo, né? Então, eu fiz algumas anotações aí enquanto você Sabe falou. Sabe o que foi? Né? É porque ela fala, ele vai voltar. Só que isso é uma constatação, ele realmente vai voltar. Porque, apesar de ele dizer que a culpa era toda dela, não era. Ele só queria colocar... Então, assim, não é que ela desejava, não é bem assim o fato de ela desejar que ele volte. E aí também, gente, vamos contextualizar, a mulher da década de 40, e ele iria voltar. Eu acho que isso é fato, né? Essa dubiedade literária, né? Quer dizer, o abandono provoca ali uma consciência de força, né? Parece que ela, né, triunfa na medida em que ela reconhece o abandono, apesar de querer que ele volte, quando ela toma consciência de que ela não vai mais morrer. Né? Embora ela fosse uma agente do amor, né? Quer dizer, o amor que sufoca isso, vamos lembrar, a narrativa dela, mas talvez construído pelo Jorge, né? De que ela tinha por ele um amor possessivo, etc. e tal, né? Então, agora que ele foi-se, né? Ela está livre, né? Então, essa temática da liberdade é muito forte, muito importante em Clarice. Eu acho que é uma tônica, perpassa todo o trabalho dela e a figura social da própria Clarice, né? Então, apesar da partida, né, é formada uma consciência de liberdade, portanto, de triunfo, né? Essa coisa simbólica mesmo do lavar o rosto, né? Apesar de não passar o batom, né? A dubiedade. Do mesmo modo, né? Ela tem uma mudança de olhar sobre a realidade, apesar de saber que ele vai voltar um dia. Então, eu acho que essa questão da dubiedade, né, ela está presente, e a questão da liberdade. E essa questão da liberdade, então, ela se afirma, né, enquanto um triunfo da nossa personagem, da Luísa. É a leitura que eu tinha feito. Eu posso falar também porque depois. Aí, Bruno, você trouxe uma coisa interessante, que é a emancipação, que eu vou falar mais no segundo conto, né? Que é a obsessão. Porque na obsessão fica mais claro, porque ela sai de cá, né? Uhum. A cadência da narrativa é mais explícita. E ele é um conto maior, que tem mais eixos ali para analisar essa questão da emancipação. Aqui fica mesmo nesse banho, né? Esse banho que é muito representativo, é muito bonito. Verdade, simbólico, quase que uma alegoria, né?
Quem Pri, mais? Pode falar, Milane. eu estava pensando, né? Para mim, assim, o que ficou foi principalmente quando ela encontra o bilhete, né? Porque o Nossa, bilhete é uma maravilhoso, né? prova, não é só um indício, não é só uma evidência, é uma prova de que ele era medíocre, né? Que tinha essa questão da mediocridade. E acho que um ponto de virada é ela ter essa comprovação, essa comprovação não ser algo, vamos dizer assim, ideal, imaginário, é uma constatação que, né, faz com que ela, digamos assim, é a senha para que ela volte a olhar o mundo ao redor dela descentrado desse homem. Então, eu acho que o triunfo e o fato dela escolher, né, de Clarice escolher um substantivo masculino para dar, né, o título, porque, assim, quando você vê ela ali tomando banho, não sei o que, é glorioso, vamos dizer assim, né, a glória e tal. E eu acho que o triunfo é justamente essa constatação dela saber dele tão medíocre que lhe dá a certeza de que por ele ser mais fraco, ele vai voltar. Né? E aí para mim, a dubiedade fica nisso, é o que é que ela vai fazer com isso? O que é que ela vai fazer com essa constatação? E foi por isso que eu amei esse conto. É porque ele diz isso para a gente, né? Assim, olha, ela chegou a essa constatação, para ela é um fato, né, que comprova. E aí, o que é que você acha que ela vai fazer disso? E, para mim, assim, uma frase que eu até grifei, botei na legenda das coisas, mandei para as amigas, né, que eu sou esse tipo de leitura antipática. Aí eu botei que, assim, no comecinho do conto, a Clarice escreve assim, né? Aos poucos, o dia vai lhe entrando pelo corpo, como a água na pele, né? Aí assim, para mim ficou muito isso, né? É linda essa imagem. Josi. Oi, eu ergui a mãozinha ali. Ah, bonitinho. Deixei Vi a aí. mãozinha. Então, eu concordo com a Milane, não sei se eu falei certo isso não. Milane, desculpa. Então, porque quem já viveu assim um relacionamento abusivo, acredito que muita gente, né? Muita sabe gente. Como isso acontece, que tem uma codependência, né? E ali ela percebe que, sim, ela tinha uma dependência dele, mas que ele tinha muito mais dependência dela, né? Por isso que ele voltaria. E por isso que ele fazia toda aquela chantagem emocional. E chega um momento do relacionamento abusivo que tu se dá conta que tudo que a pessoa tá te falando de horrível, ela tá falando dela mesma, né? Então, eu acho que é uma percepção dela. A partir do momento que se dá conta disso, muda a perspectiva e aquilo já te atinge de uma outra maneira. Te atinge, mas não é mais, nunca mais é da mesma forma, né? Só queria falar isso, que já falaram bastante comigo. Mesmo. É a percepção dela da própria força, né? Tá conseguindo me escutar? Sim, pode falar. Eu estava pensando aqui no meio de tudo que estava falando, quando eu li esse conto, ela fez eu imaginar toda a cena, ela querendo sair desse relacionamento. Só que aí esse texto me deixou inquieta pelo fato de, no final, quando você acha que ela, não, agora ela está vivendo, ela consegue enxergar o dia, consegue enxergar tudo em volta dela, coisa que ela não conseguia enxergar antes, quando ela vai fazer as coisas dela. Aí quando chega no final que a gente pensa, agora ela vai sair dessa e vai viver a vida dela, porque esse cara é muito louco. Aí ela tem aquela esperança de voltar. Nós, quando estamos num relacionamento e quando gosta muito de alguém, por mais que a gente queira fazer diferente, se a pessoa voltar, a gente vai aceitar. E quantas pessoas aceitam, depois que acha que foi liberta, fez o que poderia ter feito, tantas pessoas até que seguiu profissões maravilhosas, aí quando o ser humano volta, você vai lá e dá uma segunda chance, ele vai mudar. Então, esse final que ela colocou deixa a gente muito inquieta, porque a gente pode fazer isso inconscientemente. Sim, mas, Geisiele, é um final em aberto, a gente não sabe. Realmente isso apavora, mas
a Clarice tem muitos contos em que isso acontece, em que a normalidade volta. O segundo conto nós vamos ver também sobre isso, né? Em que a pessoa tem a epifania ali, a iluminação, ela tem a consciência de tudo o que acontece, dessa condição oprimida mesmo, e às vezes ela volta por vários fatores, né? E como eu falei, essa contextualização de saber que é um conto da década de 40, da mulher da década de 40. Se a gente for entrar nessa questão, a primeira jornada até falei bastante, né? Essa questão de divórcio e tudo, e como que era a mulher muito codependente do homem, dá pano para manga. Mas o final ele é aberto, a gente não sabe se ele voltou, e se ele voltou, se ela o aceitou, como que ficou a situação, porque, como o Bruno falou, né, houve ali um despertar, ela acordou para a vida, e aí a gente não sabe. Isso é genial. Deixa angustiada, mas é genial. Pri, Então, eita. Luciana, vai lá. Pode falar. Só complementando o que eu concordo com a visão de Josi e o que Milane colocou, que eu vejo assim, né, essa questão da codependência, né, que o triunfo consiste justamente em ela descobrir que ele é mais dependente do que ela, e essa questão, né, da metáfora da água. Então, para mim também ficou aqui que ela é como se ela conseguiria, ela se dá conta de que ela conseguiria, né, viver sem ele, no caso, dar continuidade à vida sem ele. E essa questão da água, né, ser recorrente né, em todo o conto, reforça essa questão de que ela está preparada para viver, sempre vai conseguir recomeçar. Todos os sinais ali na narrativa, na linguagem. Isso. Né? Ela fala de alegria, Isso. já começa... Já é outra Luísa, não é aquela Luísa angustiada que acordou sem chão, né? Depois daquele banho, ela consegue ter alegria, mesmo tendo sido abandonada. Sim. E ele é tão medíocre, como ela constata, né, no bilhete, que sempre vai ser esse parasita que vai precisar dela para alguma coisa, né? Então eu tive essa interpretação. Eu queria falar... Bianca é a próxima, que ela levantou a mãozinha. Depois você fala, Sheila. Oi, estão ouvindo? Sim. Bom, para mim, o que ficou desse conto, é claro que é a questão da mulher, que pega a gente muito na leitura, né, em vários aspectos, e eu não consegui fugir de pensar na Macabeia também, de ter uma ambiguidade entre uma força e uma fraqueza. Eu senti muito isso desse estado de meia consciência, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, alguns lampejos de consciência, também uma questão da Macabeia, de uma mediocridade, de uma pobreza, mas ao mesmo tempo de uma grandeza que tu vai lendo, tu não vai acreditando que aquela personagem existe. Também fiquei pensando no que era o Olímpico, eu acho, né? Se não me engano, o namorado dela. Isso. E também algumas coisas que ele perguntava para ela, não dói tu ser tão feia? Ou como é que tu pode ser assim? Ou questionava... O Olímpico era muito escroto, né? Questionava algumas coisas. Questionava algumas coisas dela, e eu sinto muito assim que ela, ao mesmo tempo, se sentia inferior, mas ao mesmo tempo conseguia enxergar a beleza em algumas coisas, conseguia dar a volta por cima, entre aspas, colocar o que ela estava sentindo ali. Também tem o final meio, não sei como eu posso dizer, da Hora da Estrela também, daquela morte louca dela também, é uma coisa que ela cai num buraco, né? É isso? Ela tropeça na rua, como que é? Não, ela morre atropelada. 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 Saindo da cartomante.
Isso, não sei por que eu sempre acho que ela cai num buraco, mas enfim, eu tenho essa coisa muito de achar que ela é uma personagem assim, ao mesmo tempo muito subterrânea, mas ao mesmo tempo muito solar, assim, o que ficou para mim foi isso, e ao mesmo tempo essa tomada de consciência dela depois do banho, para mim tem muito a ver com a leitura que eu faço da Clarice, pessoalmente, como uma função terapêutica, assim, também de buscar nos livros alguma coisa que vai fazer eu ter um insight sobre alguma coisa da minha própria vida, assim. Então, sobre essa questão do feminino e fazer essa comparação, assim, foi interessante, assim, não sei. Foi o que me chamou a atenção, assim. É isso, eu acho, por enquanto. Sheila, depois da Júlia. Então, eu creio que o abuso, o relacionamento abusivo, ele começa no cultural, porque a mulher é colocada naquele lugar que ela mesma não sabe, e o homem é dotado de privilégios, né, e de uma autoridade que ele nasce culturalmente com ela, e aí por isso que ela não consegue perceber tamanha autoridade da fala dele, né, diante dela. E me lembrei muito de um livro que eu fiquei muito angustiada, que é O Papel de Parede Amarelo, que eu esqueci como é o nome da escritora, que é o tempo inteiro. É um médico que leva ela para uma casa mais reservada e ela começa a enlouquecer, e ele, como ele é médico, né, ele ainda tem propriedade no assunto saúde mental. Então, ainda bem que nesse conto O Triunfo teve esse lance de sorte dela ler o bilhete, não culpabilizando a mulher. Não é culpa dela que colocaram ela nesse lugar, né? Nesse lugar doméstico, nesse lugar codependente. Parece que a gente pediu para ser codependente. Não, nós não pedimos. A gente culturalmente vai sendo colocado nesse lugar, porque a gente não pode questionar, a gente tem que ser mocinha, bonitinha, né? E aí, como a gente não pode questionar, a gente vai aceitando as demandas dos homens, e aí não vai se percebendo que está, né? Me lembrei também de Mulheres que Correm com os Lobos, do Barba Azul. Nossa, que ele dá tudo para ela, dá os mundos e o fundo, só que tem um quarto a qual ela não pode entrar, que quando ela entra, ela vê várias mulheres mortas, porque o abusador, ele tem outras mulheres que ele já veio abusando. E para mim foi muito interessante esse conto também, né, por conta dessa questão do feminino, e também que eu concordo com Bianca, eu gosto de ler as coisas para trazer para a minha realidade e analisar, é muito interessante. E o outro ponto, eu achei o Jaime menos perverso que esse, eu esqueci o nome. Jaime não é perverso, é o Daniel. Jaime é muito apático, né, cara? Ele não... Daqui a pouco a gente fala sobre... Não, o Daniel também não. Daqui a pouco vamos falar deles. Júlia. Eu queria dizer que eu concordo muito com o que Sheila disse, achei massa. Aliás, já anotei o papel de parede amarelo, não é isso? Para procurar depois. Ai, gente, eu tenho PDF, se quiser eu mando para você. Manda no grupo. E aí, eu tava pensando aqui, eu lembrei muito de Macabé, só que eu esqueci o nome do namorado dela e eu... Nossa, gente, eu não pensei em Macabé, hora nenhuma, mas eu pensei muito em Macabé. Gostei que vocês trouxeram isso. Porque, assim, eu acho que muita gente pega ranço, assim, de Macabeia, mas eu acho Macabeia uma pessoa brilhante. E eu acho que... É que, assim, quando eu comecei a descobrir Clarice, é como se ela escrevesse, e para mim é muito intimista. Para mim, Clarice é atemporal. Sei lá, daqui a 30 anos, se eu estiver viva, eu acho que eu vou ler o que ela escreveu e ainda vai ser uma coisa muito real na minha vida. E é incrível como essa mulher, ela tem tantas facetas e ela dá pra gente como se fosse ela fosse uma fonte e vai tendo várias bifurcações, como a própria água, como a gente vê muitos rios que desagam em oceanos, enfim. E Clarice, para mim, é isso. Ela é uma mulher gigante. Ela não morreu, sabe? Ela nunca vai morrer. E o triunfo é ela perceber a si mesma. Lógico que a gente nunca pode deixar a mente de Clarice fora. Lógico que ela era muito avançada, as ideias dela tinha um feminismo que ela não
ela podia não entender, não saber ainda, mas ele existia e ele estava ali presente. E quando as mulheres se libertam, eu acho que é uma vitória desse pensamento dela. E ela é misteriosíssima, mas eu acho que o principal triunfo é ela perceber que ela podia sim ser dependente dele, mas mais dependente era ele dela, porque ela era a força, ela era o conhecimento. Tem um conto de Clarice que ela até diz que se não me engano, é a partida do trem, em que ela fala que a personagem tá indo embora e deixa o amado, porque era como se ele sugasse a própria inteligência dela. E é sempre essa relação de que os homens estão tentando tirar das mulheres aquilo que sempre foi delas, sabe? E esse brilho que tentou ser apagado durante tanto tempo, a gente está retomando hoje com Clarice e muitas outras. Eles brilharam, mesmo várias pessoas tentando apagar. Acho que o triunfo é perceber que ela é capaz, sabe? Que ela não precisa de batom, que ela precisa ser ela mesma e somente renascer é o suficiente para ela se encontrar e vestir a própria carne, vestir a própria história e dizer, ele vai voltar. Mas eu acho que é muito ela reafirmando, porque até por uma questão social, de, sei lá, dele mostrar para a sociedade que eles são uma família, que eles são casados, afinal é a década de 40. Então, as aparências sempre contaram muito, até hoje, né? Mas antes bem mais, para você não ser tão excluído assim. E é ela se reafirmando. Isso é muito bonito. As mulheres que Clarice escreveu, elas se reafirmam, elas se encontram. Acho que até a própria Clarice é uma forma dela se encontrar, porque ela sempre vivia no próprio mistério. E, sei lá, ninguém nunca existiu como ela. Então, talvez ela se sentia só. E essa solidão, ao mesmo tempo solitude, ela é ambígua, ela é perfeita, perfeita, perfeita. Júlia, adorei sua contribuição. É isso aí, a jornada é isso, é para a gente celebrar Clarice. Gente, então aqui mais uma mãozinha é a da Aline, e aí depois eu vou para o Obsessão, tá? Já deu 9 horas. Oi, Pode Priscila. falar, Só adicionar uma coisinha aqui. É que para mim, quando ele fala que lá no bilhete que ela tem asas, mas em parte alguma pousa, me faz pensar na força que ela tem e que ele sabe que ela tem. E isso incomoda ele, né? Não, E aí nessa de certa parte forma, para mim faz como se isso fosse, ele tem uma tentativa de conter aquela força que ela tem e que ele reconhece. acho que foi aí. Pode ser um easter egg que a Clarice colocou, mas se ela tem asas, ele está falando da inspiração dele, né? Ele está com dificuldade de escrever o romance. Então, quer ver? Ele fala, cadê o bilhete? Vou voltar aqui. Ele fala sobre a atenção, que a atenção dele tem asas, mas em parte alguma pousa. Mas pode ser um easter egg aqui da Clarice. Gostei de você trazer esse trecho das asas. Gente, eu vou passar por Obsessão, mas aí depois, quando eu abrir para a gente conversar, se vocês quiserem comentar alguma coisa desse conto, fiquem à vontade, tá bom? Pronto, vocês estão vendo a tela? Ainda não apareceu aqui para mim, não. Tá iniciando compartilhamento de tela. Agora vai aparecer. Agora deu, certinho. Então, agora vamos para a Obsessão. Tem muita coisa para falar dele, gente. Assim, eu tentei ser o mais conciso nas citações, mas não tem como. Não tem como falar do conto sem trazer alguns trechos, assim. São muito importantes. Mas eu até fui bem sucinta, assim, o máximo, porque ele tem 19 páginas.
Então, eu vou começar e terminar com essa citação, na verdade, porque ela me intriga muito e ela é uma constatação da Cristina após o ocorrido, né? Aqui nós temos, então... Gente, se fosse um romance, seria um romance de formação, porque nós temos aqui desde a infância, ela relatando a própria história desde a infância, né? Então, bem no início tem esse questionamento aí, que também eu vou trazer depois, que é de que matéria sou feita, onde se entrelaçam, mas não se fundem os elementos e a base de 1000 outras vidas. Sigo todos os caminhos e nenhum deles é ainda o meu. Fui moldada em tantas estátuas e não me mobilizei. Então, fala um pouco da busca da Cristina aqui, que nós vamos acompanhar nesse conto, né? É uma busca que nem ela sabe o que está buscando. Então, ele é escrito muito próximo ali do Triunfo, né? O Obsessão, ele é de outubro de 41, Clarice com 20 anos de idade ainda. E aí eu trouxe também o que a Nádia Batella Gottlieb traz sobre o conto, que ela fala que esse conto tem a personagem Cristina no vértice do triângulo amoroso, diante de Jaime, o marido, que representa então a paz, a ordem, o poder constituído e inquestionado, e do outro Daniel, que instaura o questionamento rebelde de tais valores. Nós vamos ver que o Jaime ele é a continuação do pai da Cristina, quando ela conta ali a infância, e existe também um momento no conto em que ele a chama de filha, depois do retorno dela, ela atende telefone sabendo que é o Jaime, ela já pensando que não vai aguentar, que vai voltar para o Daniel, e ela atende telefone, pede para ele levar chocolates, e ele fala, não sei o que, minha filha, ele a chama de filha, né? Então o relacionamento deles é essa coisa meio, né, sem amor, sem paixão. E a temática social, então, que eu trouxe, que é opressão, relacionamento abusivo também, e emancipação feminina. Esse relacionamento abusivo, ela não vai viver com o marido, ela vai viver com o Daniel, tá? Então, eu vou começar aqui com os trechos que eu selecionei. Aqui, por isso que eu falei que se fosse um romance seria de formação, porque ela já no início ela conta toda a história da vida dela. E ela vai e volta também na narrativa, né? O tempo desse conto, ele não é bem estabelecido, não. Tem um momento mesmo, e a escrita de si aqui é muito forte. Eu falei disso na primeira jornada, né? Eu falei muito desse conceito da escrita de si, porque é ela contando a própria história e por meio da memória, para ela tentar se compreender, aquele questionamento que eu coloquei lá no início, né? Tanto que tem um trecho que ela fala que precisa começar pelo princípio para colocar ordem na narrativa. E aí ela, no início ela fala, sempre fui sossegada e nunca dei provas de possuir os elementos que Daniel desenvolveu em mim. Nasci de criaturas simples, instruídas naquela sabedoria que se adquire pela experiência e se adivinha pelo senso comum. Vivemos de minha infância até meus 14 anos numa boa casa de Arrabalde, onde eu estudava, brincava e movia-me despreocupadamente sob os olhares benevolentes de meus pais. Até que um dia em mim descobriram uma mocinha, abaixaram meu vestido, fizeram-me usar novas peças de roupa e consideraram-me quase pronta. Pronta para o quê, gente? Pronta para esse destino de mulher, né? Pronta para essa monotonia no seu papel de esposa, que é o que ela vai encontrar na vida. Então, essa história de formação da Cristina, nessa história de formação da Cristina fica muito claro isso, que ela não que tudo foi acontecendo de modo natural, mas que para ela, e assim, é até interessante, porque só depois que ela conhece o Daniel que ela começa a questionar a própria felicidade, se ela era feliz ou não. Antes, ela dizia que era feliz, né? Até que vem o trecho aqui da melancolia. Mas, então, sobre a narração, então, é em primeira pessoa. Isso é muito interessante, né? Tendo em vista que narradores em primeira pessoa não são confiáveis.
Então, nós temos aqui o ponto de vista apenas da Cristina, nós não temos o ponto de vista do Jaime ou do Daniel, né? A narrativa ela é um pouco imprecisa, porque ela se confunde, às vezes, com o tempo das coisas. Nós percebemos que ela fala ali em determinado trecho que não sabe quanto tempo se passou, quer ver? Ela fala assim, ela fica, às vezes, se questionando. Ela não sabe muito bem como é o rosto do Daniel. Ela não se lembra muito bem, ela diz que os traços dele vão aparecendo assim. Ela lembra do sorriso, e aí ela fala que ele a dominava de tal forma que ela quase era impedida de vê-lo realmente. Então, assim, é como se ele a cegasse, né, pela paixão, pelo que ele despertou nela. E ela fica com aqueles traços. Aqui tem muita questão dos olhos, né? Na primeira jornada também falei muito sobre o elemento olhar na obra da Clarice, os olhos, a visão. Ela fala que pela primeira vez dava-me uma oportunidade de ver com os meus próprios olhos. Pela primeira vez isolavam-me comigo mesma. Isso foi, né, quando ela vai para a pensão lá, para a casa de repouso. Então tem essa questão do olhar também muito forte. E a memória, como eu falei para vocês, é essa coisa meio imprecisa, né? A gente não sabe quanto tempo tudo isso durou. Nós sabemos que ela ficou 2 meses na casa de repouso. Ela fala que o casamento dela com o Jaime durou 6 anos sem filhos, né? Até o momento que ele começa a meio que pedir filhos e ela não quer. E aí eu lembrei logo da Joana, da protagonista de Perto do Coração Selvagem, né? Que existe também a questão da maternidade lá. Então ela fala, quando começa a aparecer essa apatia, o Jaime fala, se nós tivéssemos um filho, respondi desatenta, para quê? Então ela não vê sentido na maternidade. E aí vem um adoecimento aí. Tá? Vamos falar só um pouquinho mais da Cristina, então, que eu trouxe aqui. Ela é do interior, ela se casou com o Jaime aos 19 anos, ela é engolida, né, pela rotina, como eu falei, parece que cabe a ela se resignar a essa rotina vazia, esse casamento meio que, era o que tinha para fazer ali, meio, né, era o caminho natural, não foi uma coisa que ela se apaixonou, nem nada. E o Jaime, ele é o próprio homem mediano, né, é o homem simples, ele não tem nada de interessante no Jaime, pelo menos não que ela coloca na narrativa, né? Que é em primeira pessoa, a gente não sabe. O Jaime é comum, é convencional. O Daniel é o oposto, porque o Daniel ele é filósofo, ele questiona a existência, ele também é narcisista, egoísta. Ele fala para ela assim, eu vou te fazer pensar, né? Ele fala que tem um trecho que ele fala assim para ela, ver. Ele a questionava o tempo todo, ele a provocava, ele fala assim, Cristina, você sabe que vive? Cristina, é bom ser inconsciente? Cristina, você nada quer, não é mesmo? Cristina, você quer que eu acorde? Então, ele é cheio de si. Essa figura do professor, né, do guia, vai aparecer em várias obras. Nós vimos lá Os Desastres de Sofia, na primeira jornada, que tem um professor lá também. Em Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, tem o Ulisses, né, que é professor de filosofia também. Então, a Clarice gosta muito dessa figura do professor, do filósofo. E o Daniel é essa figura, ele é o guia. E ele tem uma serventia, apesar de que eles vão vivenciar um relacionamento abusivo, ele é o que vai trazer um pouco de luz para essa existência sombria dela, para ela ter consciência da própria vida, né? Ele simboliza esse guia mesmo. Só que vem essa doença, vem a melancolia, né? Ela fala para todo mundo, quando perguntam se ela é feliz, ela responde que sim, por que não? Assim, aquela coisa, eu tenho tudo, tenho marido, tenho tudo, aquela coisa, né? Era muito pré-estabelecida, aquela segurança, né? Ela responde que é feliz.
Às vezes, melancolia sem causa escurecia-me o rosto, uma saudade morna e incompreensível de épocas nunca vividas me habitavam. Nada romântica, afastava-as logo como a um sentimento inútil que não se liga às coisas realmente importantes. Quais? Não as definia bem e englobava-as na expressão ambígua, coisas da vida. Jaime, eu, casa, mamãe. Então, a vida dela se resumia a isso, né? As coisas da vida. Era o Jaime, marido, ela era uma esposa, ela não era mulher. Ela era mulher de um homem, né? Ela não era uma mulher, um ser humano. Ela era a filha de alguém, né? Filha daqueles pais. Ela era dona de casa, ela não era ela. Não tinha uma existência que a fazia se sentir importante. E aí, então, essa viagem, esse adoecimento foi muito importante para isso, né? Conhecer o Daniel foi importante. A professora Nádia também traz isso aqui na biografia, que é a mudança de Cristina, que também sai de casa e volta, dá-se inclusive no nível das palavras. Não sei se vocês se prestaram atenção, que no iníciozinho do conto ela fala que lia, né? Ela era uma leitora, só que ela não é nada romântica, ela lê ali, né? Então, antes os livros são pura distração. Depois, as palavras são armas que cravam e arranham-na para sempre, através de Daniel. Aquele olhar lento, pesado de conhecimento, sob as pálpebras grossas, havia-me fascinado, acordado em mim sentimentos obscuros, o desejo doloroso de me aprofundar em não sei que para atingir não sei que coisa. Então, isso aqui, quando eu falei para vocês que ela não sabia o que buscava, né? Ela não tinha consciência. E eu vou esmiuçar melhor essa questão dessa busca, que está ligado não a um... Ela não foi atrás de Daniel procurando um marido, gente. Ela foi atrás de Daniel porque ela queria o conhecimento. Ela teve o gostinho do conhecimento, né? E aí por isso que ela volta. Até o Bruno falou sobre essas narrativas de liberdade. Esse é um ponto que traz isso, traz essa emancipação pela liberdade, né? Ela começa fazendo um pouco de drama aqui no conto. Ela coloca, o narrador coloca, né? Primeiro, ela realmente contraiu uma febre tifoide, né? Quase morreu. E aí ela fala: minhas duas casas se mobilizaram e num trabalho de noites e dias salvaram-me. Só que depois ela começou a buscar a atenção do marido, né? Ela começou ele chegava do trabalho, Jaime, e ela acentuava essa fragilidade aí propositalmente, ela coloca isso, propositalmente. Não planejar assustá-lo, mas conseguiu. E um dia em que eu até já esquecera minha atitude de convalescente, comunicaram-me que eu passaria 2 meses em Belo Horizonte, onde o bom clima e o novo ambiente me fortificariam. E aí vem a liberdade. Ela que nunca, ela nem buscou essa liberdade, ela nem sabia o gosto da liberdade, ela vai ficar sozinha, então, numa boa pensão ali, né, numa casa de repouso, por 2 meses. E essa questão do tempo aqui também é importante. Porque mesmo quando ela começa a conhecer o Daniel e a sentir esse gostinho do conhecimento, de ter um professor ali meio que abrindo a caixa de Pandora para ela, ela sabe que esse período vai acabar e que ela precisa voltar. E aí ela se sente rejeitada. E aí são os momentos em que a gente percebe que o relacionamento dela com o Daniel é abusivo, pela forma como ele a trata, com indiferença total. Ela pergunta se ele quer que ela volte, e ele falou que sabe que ela vai voltar, mas ele não fala que quer que ela volte, ele a despreza, né? É bem, essa parte é bem dolorida, assim. Só que lá no início, ela falou que o perdoava, né? Ela fala que o perdoava, depois a gente vai voltar nisso. Então, esse trecho é ótimo. Daniel era o perigo e para ele eu caminhava.
pela primeira vez, eu até então profundamente adormecida, vislumbrava as ideias. E como é importante, né, ali naquele trecho enorme em que ela, na pensão, escuta o Daniel conversando com outro rapaz, e ela não entende bem as palavras, ela se sente burra, né? Ela sente que não tem inteligência suficiente para acompanhar o raciocínio deles ali, falando sobre a vida, sobre a existência, usando termos filosóficos, mas ela começa a vislumbrar as ideias, né? E aqui também já ela refletindo, eu gostei de trazer esses trechos, mas ela refletindo depois de tudo ter acontecido, porque a gente precisa fazer essa separação. Aqui a narração é depois de muito tempo que tudo aconteceu, ela elaborando tudo isso, né? Então, por isso tudo, a minha história é difícil de ser elucidada, separada em seus elementos. Até onde foi o meu sentimento por Daniel? Uso esse termo geral por não saber exatamente qual era o seu conteúdo. Ela não sabe, depois de um tempo, o que ela sentiu pelo Daniel, o que a atraiu. E onde começava o meu despertar para o mundo. Então, eu acho que esse despertar para o mundo aqui é muito importante. Tudo se entrelaçou, confundiu-se dentro de mim e eu não saberia precisar se meu desassossego era o desejo de Daniel ou a ânsia de procurar o novo mundo descoberto, porque despertei simultaneamente mulher e humana. Então, lembra que eu falei para vocês que antes desse encontro com Daniel, ela só era a mulher de alguém, a filha de alguém, a dona de casa. Ela não sabia o que era ser mulher e ser humana, né? Ter uma existência sozinha, aqui também o papel da solitude, né? Da solidão, para ela ter esse despertar, essa luz, essa iluminação. E aqui esse trecho é para mostrar esse relacionamento abusivo, que ela fala, aqui ela já se dá conta de que ele se apoderou progressivamente dela, né? Ele não queria, era como se ela dissesse assim, não me queria, fui eu que fui atrás dele, mas ele se apoderou. Ele, sabe, ele fez o que outros homens fariam, ele abusou dessa humildade dela em se doar, ela o admirava, né? Então, ele me considerava com indiferença e eu o imaginava. Jamais teria se inclinado à minha pessoa se não me achasse curiosa e divertida. É meio que ele é meio sádico, né? Assim, ele ri dela, ele ri quando ela não entende o que ele fala, ele assim, ela fala o tempo inteiro que às vezes ele falava coisas simples, mas que doíam, aferiam muito. Minha atitude de humildade diante dele era o meu agradecimento ao seu favor. Como eu admirava! Quanto mais sofria o seu desprezo, tanto mais eu o considerava superior, tanto mais o separava dos outros. Cara, gente, isso é muito relacionamento abusivo, porque ele a desprezava e aí que ela achava que ele era melhor, que ele era superior, né? Que ele não era como o Jaime, bonzinho, como o pai dela, como qualquer outro homem que ela havia conhecido. Não, ele tinha alguma coisa a mais, né? Só que aí depois ela vai perceber também nele, e aí é só com esse retorno, com essa convivência, né? Aqui outro trecho também. E agora sei, tanto procurou me esmagar e humilhar-me porque me invejava. Desejou acordar-me porque desejava que também eu sofresse como um leproso que secretamente ambiciona transmitir sua lepra aos santos. Esse trecho é muito forte, que é exatamente isso que eu falei, era como se ele fosse sádico, né? Porque ele era muito triste. Tem isso, ele era um filósofo, pensador e tal, mas ele tinha essa coisa de sofrimento muito grande. E só com a convivência com ele, não foi admirando ali, o venerando, mas foi com a convivência que ela percebeu quanto ele era, quanto ele tendia ao sofrimento, quanto ele, para ele, viver e sofrer era a mesma coisa.
Eu vou voltar nesse trecho depois, porque fala desse despertar que eu falei já no início. Vamos falar da volta, então. Então, eu coloquei que ela volta, mas não é para o Daniel, e sim para aquilo que ela descobriu. Antes de ir embora, ela o procura, né, como eu falei para vocês, e ela pergunta se ele quer que ela volte. Assim. Ela queria tanto que ele precisasse dela, e aí ele fala, sua educação ainda não está completa. Então, ele sabe que ela vai voltar. Ele falou, você vai voltar, porque você não vai... Né? Ele sabia da perturbação que ele causou nela ali, naqueles meses de convivência, 2 meses. E ela tinha vergonha, né, do Jaime. Quando o Jaime foi visitá-la, ela alugou pegou diária no hotel lá para ele não encontrar o Daniel, porque ela sabia que o Daniel ia caçoar dele, né? Então, ao viver com o Daniel, ela vai perceber que ele vai fazer que vai ser a mesma relação que ela tem com o marido. Ela vai se ver passando a roupa dele, fazendo comida para ele, né? E ela vai deixar de ser aquela mulher que ela se descobriu sozinha para ser também a mulher de um homem. E o Daniel também percebe isso. E aí, vamos voltar na conversa que o Daniel teve com um amigo lá, com o cara da pensão, quando eles estavam conversando e ela parou para ouvir. Tem uma coisa que dessa vez eu reparei, que foi ele falando sobre desejo. A conversa deles é sobre desejo. E que quando ele alcança o desejo, quando ele consegue as coisas, ele não deseja mais, ele quer algo além. Aí ele deixa de desejar aquilo, né? E é o que acontece. A gente percebe, por mais que ele não assuma ali, ele se apropria dela. E aí vem o sofrimento dos dois ali naquela convivência, porque fica desconfortável para os dois. E é quando ela constata que ele precisa dela. Esse trecho é ótimo, né? Porque aí é quando ela consegue ir embora. Ela consegue ir embora quando ela percebe, ela tem essa epifania que ele precisa dela. Isso aqui, antes de ir embora, ele falou para ela, mas ela só vai colocar em prática no final, quando ela descobre que ele precisa dela. Que é, em momentos de maior lucidez, lembrava-me de que ele me dissera um dia. Esse trecho aqui, gente, não é de quando ela está com ele lá no retorno, aqui é antes dela ir embora a primeira vez, né? É preciso saber sentir, mas também saber como deixar de sentir, porque se a experiência é sublime, pode tornar-se igualmente perigosa. Aprenda a encantar e a desencantar. Esse é o conselho dele para ela, né? Só que ela não segue da primeira vez. Observe, estou lhe ensinando qualquer coisa de precioso. A mágica oposta ao Abra-te Sésamo. Para que um sentimento perca o perfume e deixe de intoxicar-nos, nada há de melhor que expô-lo ao sol. Gente, isso é perfeito. Isso é um conselho maravilhoso, que ela não seguiu da primeira vez, né? Porque ela volta para ele, porque a educação dela não estava completa, né? Nessa questão do guia aí, dele como guia. E todo esse despertar dela vem disso, quando ela percebe que está vivendo, está caminhando para o mesmo caminho com o Jaime, né? Essa epifania dela, ela renasce também, aqui não tem a água, mas ela renasce, gente, no corpo. Tem esse trecho que ela fala da consciência que vem com a alegria, porque com ele, com o Daniel, ela se tornou, ela fala isso, tornei-me nervosa, agitada, mas inteligente. Os olhos sempre inquietos, quase não dormia. Gente, assim, essa mulher ficou exausta. Esse homem deixou essa mulher exausta, né? Porque ela aprendeu muita coisa, ela ficou inteligente, mas ela ficou nervosa, angustiada. Ela percebeu o lado ruim da vida, né? E antes ela era uma quieta ovelha. Ela fala isso, eu era uma quieta ovelha. Então, todos esses questionamentos que ainda vieram com humilhação, com ele rebaixando, fizeram com que ela depois tivesse coragem de abandonar o Daniel e voltar para sua família. Mas existem as consequências, né? Então, o final do conto é bem triste, porque
A mãe morreu de desgosto, né? O pai foi embora para casa com o primo, sei lá quem, com o tio, e ela voltou para o marido. Ele a aceitou de volta, resignado. Ele ainda admirando, né? Mas tem um trecho sobre ela ter servido como escrava que é ótimo, né? Servira já o meu tempo de escrava. Talvez continuasse a sê-lo, sem revolta até o fim da vida, mas servia a um Deus. E Daniel fraquejara, desencantara-se. Precisava de mim. Repeti 1000 vezes depois, com a sensação de ter recebido um belo e enorme presente, grande demais para meus braços e para meu desejo. E o mais estranho é que acompanhava esta impressão uma outra, absurdamente nova e forte. Estava livre de descobrir afinal. Como entender-me? Por que de início aquela cega integração? E depois a quase alegria da libertação. Então, assim, a liberdade, gente, tá nesse conto em todos os meandros, assim, ela se liberta dessa vida pacata que ela não sabia, que ela não questionava a felicidade cega do casamento, que era infeliz. E depois ela se liberta desse relacionamento abusivo com Daniel. E aí ela continua, quanto a mim, continuo, já agora sozinha, para sempre sozinha. Não foi ao lado do Daniel que ela encontrou o que ela buscava, que ela nem sabia, né? Mas ela encontrou no Daniel uma ampliação da vida dela, que já era tão reduzida, já era tão resignada, né? E aí ela descobriu a solidão, ela descobriu a vida também, os sentidos, ela passou a questionar os sentidos da vida, mas ela se viu novamente presa, assim. E por mais que ela... Só que aí ela já não era a mesma, ela já tinha a inteligência, o conhecimento, né? Então esse abandono foi necessário, porque eu lembro, a primeira vez que eu li, eu fiquei... Por que que ela voltou para o marido? E aí agora eu vou abrir para a gente conversar. Eu trouxe poucos trechos, como eu falei, ele é muito longo. Acho que eu ficaria aqui 3 horas falando desse ponto, mas eu acho que eu trouxe os principais aspectos que eu queria. Vocês podem levantar as mãozinhas aí para falar, porque aí eu vou olhando aqui do lado. Pode falar, Bruno. Então, na verdade, enfim... Só um pouquinho rapidinho, lembrei de uma coisa que eu ia falar. É que sim. Daniel em hebraico, gente, Deus é meu juiz. O nome Daniel é perfeito para esse personagem, porque ele é todo ele que, né, que manda. E aí, na primeira jornada, eu trouxe o significado do nome de todos os personagens. Dessa vez, a gente não deu, senão ia ficar muito slide. Pode falar, Bruno. Então, eu achei esse conto também, eu não lembrava dele, tinha lido ele há muito tempo, e cada leitura é uma, né? Quer dizer, se você lê lá atrás e lê agora, o seu contexto interfere nisso, e eu tomei a leitura desse conto quase como uma provocação. Para mim, ele é cheio de alegorias, enfim. Como você bem disse, a gente percebe, né? O Jaime é a extensão do pai da Cristina, mas, ao mesmo tempo, ela é, de certa forma, a partir de quando ela conhece o Daniel e de quando ela passa a conviver com ele, né? Ele começa a provocá-la, né? E ele representa, ao meu ver, né, algo que a Clarice talvez pudesse... Ele representa o próprio conhecimento, né? Porque o conhecimento ele é doloroso, a ignorância é uma bênção, a ignorância que ela vivia com a família dela, enfim, com o pai, com o Jaime, né? E o Daniel ele vai ser esse grande provocador, né? Então, essa sofisticação do pensamento crítico que o Daniel inocula nela, né? O olhar desnaturalizante, né? Ele é provocativo. E ele vai alterar, então, a própria representação que ela tem do mundo. Esse encantamento, né, pelo diferente, eu observo muito também na personagem.
E aí, né, o olhar sobre a alteridade, porque o Daniel era diferente de tudo que ela havia conhecido e estava acostumada. E aí eu lembro do próprio livro da Clarice, né, A Legião Estrangeira, né, do que é diferente, do que é estranho. Você certamente tem um olhar sobre e eu acho que a Clarice tem muito disso, de você despertar o olhar para uma coisa que parece banal, mas eu acho que a epifania vem nesse momento. Nossa, né, uma barata gorda no chão, por exemplo, né? Quer dizer, o olhar sobre isso, eu estou pegando aí outras referências. Então, quer dizer, o Daniel representa isso, né? Essa percepção da crítica porque a da própria realidade personagem, dela. ela se pergunta, né, o que será que atraiu? E é isso, é o estrangeiro. Exatamente, Ele é estranho. exatamente. Né? E então esse novo olhar, né, essa guia. Então a Cristina, ela não a partir dessa relação, né, com o Daniel e dessa convivência, ela não passou incólume. O perigo do pensar, né, o conhecimento, ele inquieta, ele é um fardo. E por isso que eu penso justamente nisso, o Daniel simbolizando a dor desse conhecimento, ainda que ele tivesse um comportamento abusivo, né? Fosse um relacionamento abusivo, isso aí, no caso, é uma deslocação conceitual, né? Porque as pessoas na década de 40 não usavam isso. A gente pega um termo, um conceito de hoje para aplicar lá, mas é isso mesmo, né? Então, quer dizer, o conhecimento que ele representava, né? Ele tornou muito sofrível para ela, né? Quer dizer, o conhecimento ele pesa, a ignorância em que vivia ela e a família era, portanto, uma bênção. Então, o deslocar-se da zona de conforto, né, desse conforto intelectual, e buscar mais. E eu acho que isso é uma lição para nós também. Nós sempre temos que buscar mais, né, se reinventar, produzir conhecimento, produzir novos saberes, e isso se dá através do debate, da conversa. Então, arriscar-se, né? Lançar-se na busca do conhecimento. E quando ela toma a decisão de, né, ir morar com o Daniel, né, apesar da dor que ele acabou causando nela, e eu acho que justamente ela deixa, aquele trecho que você leu, para mim, é perfeito, eu até finalizei ele aqui, eu gostaria de voltar. Quer dizer, opõe a própria questão do sentimento e da racionalidade, né? Ele era muito racional. É preciso saber sentir, mas também saber como deixar de sentir, porque se a experiência é sublime, pode se tornar igualmente perigosa. Então, quer dizer, ele coloca muito essa questão da racionalidade, está muito viva. Agora, eu acredito que o Daniel ele criou um monstro, né? Ele criou um monstro que é ter despertado, inoculado mesmo o desejo pelo conhecimento, pelo encantamento, né? Após esse despertar, né? Que encanta a Cristina e a leva, né? A partir daí ela toma consciência de que ele não era de que ele estava fazendo mal, né? Ela toma consciência do que o Daniel passou a representar, né? E o deixa em definitivo. Mas quando ela volta para o Jaime, ela não volta a mesma. Ainda que imersa naquela vida, né? Cristina era totalmente diferente, era repaginada, né? Então, essa questão do conhecimento, da produção do conhecimento e da liberdade, eu acho que são dois conceitos que estão muito próximos, eles estão umbilicalmente ligados, né? Quer dizer, a busca pelo conhecimento é também a busca pela liberdade. Tem uma frase bíblica, né? Que diz alguma coisa assim, se eu não estou enganado, conheceis a verdade os libertará. Então, eu adaptaria ela, né? Tendes conhecimento e o conhecimento te libertará. Tem uma citação, ela fala sobre trevas, e ele fala para ela que é da Bíblia, né? E ela fica assim, eu não sabia que isso era bíblico. Quando ela começa Exatamente. a experimentar o conhecimento e ela fala sobre trevas, ele falou, isso é bíblico. Então tem muita citação. Exatamente.
Eu não sei mais se eu vou ter oportunidade de falar, mas gostaria de agradecer. Está sendo ótimo, viu, os debates. Agora ouvir os colegas. Pri, Obrigado. desculpa aí, não sei se ninguém vai falar agora, mas, Bruno, eu achei incrível a sua colocação. Tanto que eu vou até anotar, porque eu nunca tinha ouvido, quer dizer, eu já tinha ouvido, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, que é uma coisa bíblica, sim, você acertou, é bíblico. E ela tem uma frase dita pelo nosso, entre aspas, querido presidente, ele fala muito essa frase, e aí você foi totalmente certeiro. Porque uma coisa que meu professor de geografia sempre me disse, e eu levei muito para a minha vida, é que a verdade é algo construído. Lógico que a gente já sabe que a verdade é totalmente subjetiva, cada um tem a sua. Mas o fato da verdade ser construída é algo muito simbólico. Então, assim, o conhecimento é a chave que falta. Tanto que, se você não tem conhecimento, você é aprisionado. E, às vezes, se você deixar, o conhecimento ele pode te aprisionar também. Tanto na questão de você querer se colocar em cima dos outros por ter conhecimento. Então, assim, é sempre uma faca de dois gumes. Também é algo que a gente necessita, mas que se a gente deixa subir muito na nossa cabeça e não tem centrado de que todo mundo tem que ter conhecimento, a gente se perde muito. Olha aí, um assunto já Não, essa leva a margem para vários debates. É a questão da busca da Cristina, porque assim, se você lê o conto superficialmente, ele é mesmo é um triângulo amoroso e tal, um amante não sei o quê. Mas se você vai se aprofundando, o que ela busca não é o amante, ela não busca ali, ela não fala em nenhum momento de prazer sexual, nada disso. É o prazer pelo conhecimento, é uma busca pela sabedoria, sabe? E ela é iniciada em ensinamentos de coisas que ela não conhece, até porque ela falou que era uma moça muito simples, do interior, que na família dela era o senso comum, ela fala isso. E ela começa a ter contato com ensinamentos, com coisas totalmente novas para ela, e é um caminho sem volta. Vivian levantou a mãozinha. Oi, gente, boa noite. Só queria falar que esse conto me lembrou muito, como Priscila tinha falado, né? Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. E é um dos meus livros favoritos dela, aliás. Eu consigo notar uma semelhança entre ela e entre Lori, né? De uma aprendizagem, muito por causa que Daniel, assim como Ulisses, né? É como se fosse um guia. Os dois professores e tudo mais, filósofos. E só que eu consigo notar uma diferença também em relação a Lori, porque Lori, não sei quem já leu aqui, e desculpa se eu falar spoiler, mas Lori tem muito mais a ver com o amor, sabe? E eu não vi nesse conto ela, né, muito envolvida nesse assunto, sabe? Ela era muito mais de querer, né? Lá no início já de autoconhecimento. Ela não é E romântica, Lori, ela não busca romantismo. Enquanto que Lori a gente vê que tem uma evolução muito grande em muitas coisas, inclusive, e principalmente no amor, né? Porque é através do amor, digamos, na minha visão, que ela conseguiu conquistar tanta coisa no livro. Então era só isso mesmo, essa semelhança, essa diferença assim, que eu vi. Eu li aqui, a Dandara colocou aqui no chat, ó, o Daniel se vende como algo distante do pai, mas na verdade ele é o pai em outro formato, repaginado, mas também mantém a hierarquia, poder e dominação. Exatamente. Isso se mantém mesmo. E ele usa o conhecimento talvez para isso, né? Porque o conhecimento também dá isso, né? Oi, gente, posso falar? Pode. Esse conto agora eu não tinha lido ele todo, mas fiquei pensando, comparando os dois da noite de hoje e alguns outros personagens também,
fiquei pensando, não sei se é coisa da minha cabeça, coloco o questionamento para todo mundo, mas me parece que os personagens masculinos não buscam ou não demonstram uma transformação psicológica ao longo dos textos. Parece que eles são tão rígidos assim, e machistas, e tão completos e complexos que eu não consigo ver eles se questionando sobre as atitudes deles e pensando como as outras personagens femininas fazem um retrospecto da vida, ou de como está o relacionamento com o marido, com a família, enfim, de como o Bruno falou também, de às vezes alguma coisa simples do cotidiano, como a barata, o ovo, a galinha, algumas coisas assim que podem virar uma reflexão gigantesca, assim, a partir de uma coisa mínima, assim. E às vezes nos personagens masculinos eu não consigo ver isso, assim. Também uma coisa do Manuel de Barros, assim, de pegar o que é pequeno, o que é tão sutil e ínfimo no dia a dia e tentar transcender. E não sei, é uma impressão que eu tenho, não sei o que vocês acham, enfim, me ocorreu isso. Alguém quer comentar? Sobre isso que ela falou, é? Isso. Então, vou fazer... sobre a questão das personagens masculinas. O que vocês acham? Então, uma coisa que eu achei muito contraditória de Daniel é porque a gente pensa assim, ele parece ser um cara bem racional, um cara que pensa na liberdade, e a gente entende que uma pessoa assim não deveria trazer o conservadorismo, do poder, do controle, né, do machismo. Então, eu acho ele um personagem muito contraditório, porque se ele prega a liberdade dele, né, porque é do outro, então... Eu já vi muitas pessoas acadêmicas, homens, serem assim, de ter muito conhecimento, aí você entende, esse cara é racional, ele é um cara legal, mas muitas vezes ele é abusivo. Então, até que ponto essa racionalidade ela é positiva? Até que ponto atingiu? Porque, por mais que você tenha leitura, você leia, mas você não coloque prática, não tenha praxis, não adianta nada. Então, falta no Daniel a praxis. E eu acho que esse conto mexeu muito comigo, porque ele traz duas visões bem rígidas, né? Eu fiz um esquemazinho. De um lado está viver com intensidade, o privilégio da loucura, né? Do outro lado está o meio termo, a zona de conforto, a vida burguesa, né? Toda perfeitinha, tudo bonitinho, pai, mãe. Isso tudo é muito chato. Eu acho que as extremidades elas não são interessantes, porque eu sou uma pessoa muito aventureira, eu me jogo. E eu gosto disso, esse risco mexe com a gente e torna a vida mais intensa. E muitas vezes, muitas pessoas preferem ficar ali na zona de conforto, mas na zona de conforto não acontece nada, ela é chata. Mas na loucura também você tem muitos infortúnios. Então, o ideal é o meio termo. Nem viver na intensidade da loucura o tempo inteiro, procurando aventuras e não ter segurança nenhuma, e nem viver na zona de conforto. Acho que o equilíbrio entre essas duas visões. E é isso, né? Porque ela tinha essa vontade de romper com tudo aquilo, viu em Daniel esse momento de romper. No outro conto, ela rompeu através do bilhete, e esse comodismo, né? Essa monotonia, e é isso. Obrigada. Acaba que, tirando o conhecimento, com o Daniel, ela vai experimentar a mesma monotonia do casamento. Ela vai experimentar tudo igual, gente. Até o momento que ela chega, ainda é pior, porque o Jaime ainda adulava, levava chocolates para ela. O Daniel, assim, ele é totalmente alheio a ela. Ele a despreza, chega a desprezar, assim. E quando ela vai embora, né? Eu não coloquei esse trecho, mas ela fala isso. Ela fala que nem sentimos ódio um pelo outro. Assim seríamos quase felizes, seres de conteúdo forte.
Aí ela falou, queres uma prova? Não me matarias, porque depois não sentirias nem prazer, nem dor. Apenas isso. Pra quê? Então, assim, ela consegue, mesmo por meio desses extremos, né? Depois de experimentar o conhecimento, ela já sabe o que é o outro lado, sabe? Ela teve um gostinho, ela entrou nesse caminho, é um caminho sem volta. Ela já sabe que não dá mais para ficar sem paixão, e ao mesmo tempo ela volta para o marido sabendo que estará sozinha, né? Ela não vai viver isso com o Jaime. E aí, por isso que aquela citação que eu coloquei no início, ela é um pouco triste agora, quando eu leio, assim, eu fiquei pensando, poxa, ela é triste, porque é uma citação que a Clarice, é o narrador, mas eu vou falar Clarice, é explícito que não existe um lugar para a mulher. Né? Quando ela questiona ali do caminho, qual caminho, sabe? Que lugar é esse? Porque ela não consegue se encontrar, ela volta a sentir só. Mais alguém quer comentar? Sem querer deprimir Priscila. todo mundo. Ô, Delton, pode falar. Boa noite. Eu vou só completar um pouco, eu acho que foi Bianca que falou sobre a personagem, no caso do Daniel, não é que a gente não conseguia adentrar bem, que ela não trabalhava bem o personagem. A gente tem que pensar também que a narradora é em primeira pessoa, né? Então isso já dificulta um pouco esse entendimento do caso do Daniel. Então a gente tem a visão dela, a gente tem toda a história narrada por ela e a visão dela. Então isso é um ponto muito importante. Então a gente, para poder saber mais do Daniel, a gente deveria saber um pouco da visão dele, e a gente não tem isso. Então eu acho que isso já deixa um pouco assim essa questão um pouco mais com o olhar dela. E se a gente pegar no texto, na primeira frase, ela já fala, né? No começo mesmo, agora que já vivi o meu caso, posso rememorá-lo com mais serenidade. Não tentarei fazer-me perdoar. Ou seja, ela tem uma culpa, uma certa culpa. E depois ela fala, tentarei não acusar. Aconteceu simplesmente. Ou seja, nem ela está tentando acusar ninguém. Ela sabe que todo esse processo para ela teve um lado positivo, mesmo tendo uma relação bem difícil com ele, né? E por tudo que ela passou porque ela era uma mulher casada, passa por tudo isso e depois volta para o marido. Mas eu concordo com a primeira pessoa que falou, que eu não sei o nome, que eu acho que eu esqueci, ele fala desse processo de transformação. Porque se a gente pegar, é realmente uma busca pelo conhecimento. E se a gente for lá para os gregos, esse conhecimento é o quê? É a falta, é o desejo. E quando você tem esse conhecimento, esse desejo, ele é estancado. Então, em todo momento, ela está com essa busca, com essa falta. Ela sente a falta do que nunca teve, né? Porque ela vem de uma vida totalmente onde ela tinha todas as posses, onde ela tinha tudo, onde tudo era bem feito para ela, e depois que ela sai, que ela passa por esse processo de transformação, ela vai atrás desse conhecimento, dessa busca. Então, o que eu acho mais importante aí é essa questão de a gente saber só essa visão dela, e todo esse processo narrado por ela. Então, fica difícil a gente fazer uma certa conclusão sobre os outros personagens. Eu não sei o que é que você acha sobre isso, assim, né? Você e as pessoas. Eu falei já no início, né? A primeira pessoa, ela nunca é confiável. E é interessante, porque também a gente tem que entender o quesito memória, ela não se lembra de tudo. Ela está ali tentando elaborar a culpa, porque a gente percebe que existe uma culpa, não sei se só pelo fato dela ter deixado o Jaime, eu acho porque também ela meio que desgraçou a família, né? A mãe morreu e disseram que a culpa foi dela, porque a mãe, né? O pai foi embora, então, assim, ela... eu não entrei muito nessas questões, mas... E lá, no início, quando o Daniel está conversando com o cara na pensão, ele fala assim, o que me interessava, sobretudo, é sentir, acumular desejos, encher-me de mim mesmo. A realização abre-me, deixa-me vazio
e saciado. Gente, que coisa mais grega do que isso em relação a conhecimento, né? Que o Dalton bem trouxe. Então, ele filosofava sobre isso também, sobre essa questão de desejar e do quanto isso abre e essa dicotomia entre vazio e saciado aí, né? É o que ela vai experimentar. Mas ela fala no conto explicitamente, eu perdoo. Ela fala que perdoa o Daniel. Assim, é como se ela... no trecho aqui, agora eu não achei, mas ela coloca assim, tudo lhe perdoo. Tudo perdoo aos que não sabem se prender, aos que se fazem perguntas, aos que procuram motivos para viver como se a vida por si mesma não se justificasse. Então, ela admira, gente, apesar de tudo que ela viveu, ela fala que perdoa porque ela perdoa pessoas como ele, pessoas que questionam, fazem perguntas, ele questionava a vida. Ele mexeu nela, essa questão de questionar, de se entender, de se buscar. Então, é isso. Apesar de toda a culpa de estar elaborando ali, essa questão abusiva do Daniel foi perdoada. Mais alguém? Gente, vou encerrar o primeiro dia. Boa noite. Tá dando Oi, para ouvir, Cláudia, pessoal? que bom te ouvir. Pode falar. Eu te ouvi. Tá me ouvindo, Cláudia? Eu acho que... E o dela caiu agora, não? Pode Vocês falar, me ouvem? Cláudia, eu tô ouvindo. Agora sim, pode falar. Tá? Pode falar, tá dando para escutar. Primeiramente, boa noite, né, a todos. É a primeira vez que eu participo, né, da jornada e dessa questão de estudo e reflexões sobre Clarice. Priscila, parabéns, né, pelo evento. Seja bem-vinda. E, assim, para mim ficou também muito... Eu gostei muito da primeira fala, né, que o Bruno fez, essa questão da transformação, né? Eu acho que esse despertar da transformação, que é muito... e que dialoga muito com a questão da solitude, né? Que é diferente de quando a gente não está em solidão, né? Que na solitude nós trazemos frutos, traz transformação, traz reflexões, né? Então, para mim, ficou muito esse diálogo, né? Quando na solitude descobrir-se simultaneamente mulher, né? Então, na verdade, isso dialoga com a gente também, né? Nesse sentido em que talvez a gente ficar nessa questão da solidão não vai ter esse processo de transformação. E gostei muito também desse paralelo que a Sheila fez, né? Do comparativo, né? De um lado a gente tem uma coisa, do outro lado a gente tem, né, outra, e que esse ideal do equilíbrio, né? E quando ela descobriu isso, foi o pulo do gato, né? E aí deixou de ser abusivo e tudo. Então, acho que traz essa mensagem para a gente, né? Até que ponto a gente vai falando sim, baixando cabeça, e tá tudo bem, e para a gente não estar, né? Então, eu acho que para mim, né, ficou esse diálogo, né, de buscar esse equilíbrio, mas dentro da solitude, num processo de transformação. Obrigada. Isso mesmo, adorei sua contribuição. Mais alguém quer falar, gente? Ainda temos tempo, 5 minutinhos. É aquela coisa, né? Falou pouco, mas falou bonito e falou tudo. Gente, tá vendo por que a jornada é bom participar ao vivo? Porque aí vocês podem colaborar também. Eu gosto que vocês participem e eu deixo também essas lacunas. O texto da Clarice, gente, ele ganha muito quando a gente relê e quando a gente discute e debate, leva isso. Então eu falo, convidem os amigos para participar. Mas não gosto. Vai ler, gente. Leia, experimenta esse texto, né? Amanhã são 3 contos bem curtos. São fortes, são bem pesados, mas são bem curtos. E é isso, às vezes a pessoa diz que não gosta, porque não leu, não experimentou. E aí convidem também
para a próxima, né? Porque os 300 convites, ingressos foram retirados, né? Apesar de que não veio todo mundo. Mas aí, acho que mês que vem eu faço outra. Eu não diga nem isso, viu? Porque eu estarei aqui. Porque eu sou apaixonada por Clarice, de verdade, assim. E eu acho que, de certa forma, eu sou a mais jovem daqui. Eu acabei de completar 17 anos. E eu, de certa forma, me sinto muito só nessa questão de gostar de coisas que a maioria das pessoas não gostam. Eu tenho amigos que curtem, sim, Clarice, mas eu procuro muito me aprofundar nessa questão, porque eu conheci Clarice e ela foi a luz na minha escuridão, sabe? Ela me guiou através dela a me conhecer também. Eu acho que todo mundo deveria ler Clarice, porque ela é um caminho, sabe? Para você se autodescobrir. Eu sei que é uma frase famosa dela, mas que é muito forte para mim, quando ela diz assim, liberdade é pouco, o que eu quero não tem nome. É você pegar e dizer assim, é muito pouco para o que eu quero. Meu professor, como eu saí do colégio ano passado, né, e foi um ano muito de, assim, a gente redescobrir as coisas, porque estava todo mundo em casa, na maior parte do tempo. E aí, uma vez, eu carrego muito dos meus professores, principalmente meus professores de humanas, né, que é a minha área. E aí, meu professor de português me disse assim, falando na aula, a gente nunca pode querer pouco. E eu sempre associo muito a Clarice. Eu tenho para mim que ela foi e ela sempre vai ser. Porque gente como ela, que entende a grandeza da alma, do pensamento, da palavra, sabe que é muito pouco. Liberdade é muito pouco. Tanto que a gente sabe que liberdade a gente nem tem, porque a gente vive numa sociedade, num sistema que tira isso da gente, que priva, e principalmente a mulher. Então, assim, eu acho que para a mulher, ler Clarice é entender a si própria e o nosso papel na sociedade também. Quando um homem lê Clarice, e foi como ver Bruno e Delton, eles tendo curiosidade de entender, me dá até esperança, porque não são todos os homens são iguais, não só existem Olímpios, Daniéis, Jaimes, existem homens que, de fato, eles buscam uma melhora, porque a gente vive numa sociedade muito machista. E Clarice, numa década, sabe, Clarice já tem 100 anos, e ela é tão atual, tão jovem. Para mim, ela nunca vai morrer. Assim, eu quero tatuar ela em mim, porque ela é como se fosse uma segunda parte. Eu vejo Clarice como um refúgio. As palavras dela são como um abraço. Eu sinto ela conversando comigo quando eu a leio, porque ela é uma extensão e é mais do que se reconhecer, é sentir que a pessoa te deixou uma marca, sabe? Ela te deixou uma marca e você nem chegou a conhecê-la, não tocou, não viu, mas sentiu. Tudo é sentimento. E Clarice, ela sabia disso, que tudo é o que a palavra carrega é o sentimento. Porque palavra qualquer um pode dizer, mas dizer sentindo, dizer carregando, poucas pessoas sabem ou entendem isso. Eu acho que é mais do entender. Quem entende e fala com total precisão é totalmente diferente, sabe? Desculpa falar muito, mas é que Linda, você está fazendo a gente chorar aqui. Bravíssima a declaração da Júlia, viu? Nossa, linda, linda, linda. De amor, tô arrepiada aqui. Ela me lembrou, Priscila, aquela estudante que visitou Clarice, né, naquela entrevista que ela dá para a TV Cultura. Exatamente, parecidíssima. E o professor de português que estava apto do Pedro II para entender Clarice não entendia. E a adolescente entende Clarice e relê. A Clarice, Júlia, ela pois é. Uma estudante de 17 anos que foi na casa dela, que ela convidou, né? E ela disse que os livros da Clarice eram de cabeceira. Ela relia A Paixão Segundo de H. E ela sentia a obra da Clarice, por mais que ela não entendesse todas as simbologias, tudo ali da obra da Clarice, né? Porque a Clarice trabalha muito com a linguagem, mas ela sentia
E por isso ela amava, né? E o professor disse que não entendia nada. Eu já ouvi falar dessa parte. Eu me lembro que me falaram sobre o professor. Me falaram sobre o professor. O professor sabia. A menina de 17 anos, eu não sei. Eu não sei muito bem se eu acredito nisso, mas vai que não era eu na outra vida. Né? Vai que não fosse. E tem outra coisa. Eu me lembrei de uma coisa que acho que não, agora lembrei e esqueci, mas que Clarice falava sobre. Lembrei, era de Anita Malfatti, que o escritor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu esqueci o nome dele, que ele criticou a Anitta por causa do Homem Amarelo, que é paranoia ou mistificação, algo assim. E aí ele desceu o pau nela, mas ele não entendia. E depois a gente vê que o modernismo foi se alastrando. Monteiro Lobato, isso, obrigada. E ele falou dela, mas não tinha uma pessoa que era tão estudada, que era tão... Assim, ela tinha um conhecimento e não entendia. E não entendia. E o mais legal é ver que o conhecimento só não basta. A gente precisa buscar conhecimento com sentimento. Porque senão não vai. Vai ser só aprender. Fernanda, que bom te ver aqui. Vai ser só aprender. É verdade, às vezes a gente precisa sentir, né? A literatura da Clarice é muito com sentidos que a gente experimenta. É mais do que você só ler, é tato, é tudo. Gente, desculpa falar tanto, viu? Mas, Pri, obrigada. Foi um prazer te conhecer. Um prazer conhecer todo mundo. E, por favor, faz mais. Eu chamei um monte de gente que eu sabia que poderia vir. Até uma amiga minha estava aqui, eu acho que deu algum problema, ela teve que sair. Mas, obrigada a tu. Que eu queria te dizer, né? Que você falou que se sentia um pouco só. Eu já experimentei isso. Eu acho que foi por isso que eu comecei a falar de literatura na internet. E, assim, até contei isso num post que eu fiz sobre o meu amor pela Clarice. Eu falei disso, que eu era muito solitária e eu descobri Clarice com 14 anos. E aí isso mudou minha vida mesmo, de sentir, como você falou, que ela estava falando para mim, que o que eu li era para mim, que era como se fosse uma amiga conversando comigo. Eu experimentei isso muito nova, né? E aí eu não larguei mais a mão da Clarice desde meus 14 anos. E saiba que você não está sozinho. Olha o tanto de gente que está aqui que também lê Clarice, que você pode conversar. E é isso que eu quero. Eu quero que a gente se una, né? Assim, pelo nosso amor pela Clarice, que a gente experimente. Literatura é união, né? Leitura é união. Exatamente. Por isso que eu divulgo a jornada, por isso que eu abro para... Assim, tem gente de todas as idades aqui, de todos os estados, tem gente diferente, quem leu um texto, quem leu todos os livros, tem especialista aqui, amigas minhas que estudam Clarice. Então, é legal isso, é isso que eu queria mesmo, um grupo bem diverso para a gente trocar e para celebrar Clarice, por isso que eu criei na época do centenário, né? Mas eu vou continuar, eu pretendo fazer outras jornadas, e amanhã eu vou falar um pouquinho... E você já tem aqui uma companheira, viu? Porque eu vou estar. Não vamos perder o contato. Por isso que eu coloquei o grupo do Telegram, porque quando acaba a jornada, eu só deixo um grupo de WhatsApp. O pessoal já vai saindo, assim, naturalmente, né? Mas quem quiser continuar, é bom permanecer ou no grupo de WhatsApp ou no Telegram para ter notícia, né? Porque aí eu vou divulgando o que eu vou... quando eu vou fazer... agora eu preciso parar um pouco para cuidar da minha saúde, mas eu vou lançar o clube de leitura Clarice Lispector amanhã. Eu já coloquei isso como meta para mim, e aí talvez eu também abra uma segunda turma do meu curso para quem tiver interesse. Amanhã eu vou falar um pouco mais do curso, mas o meu curso ele é bem completo, ele é online, tem encontro ao vivo também. Amanhã eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Mas o clube é para a gente ler todos os contos da Clarice e as crônicas também. E aí eu já tenho assim, um cronograma, mais ou menos, né?
e amanhã eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Alguém quer falar mais ou eu posso encerrar hoje? Amanhã a gente volta. Obrigada, Ju Flor. Obrigado, parabéns. Está muito legal e gostoso esses nossos encontros da jornada e espero também que o grupo possa ser assim também. Bastante proveitoso, uma convivência harmônica e que promova o conhecimento. Que o grupo de leitura da Clarice seja o Daniel da nossa vida. Ai, tomara.